Bom dia para todo mundo. Bom dia. Sejam bem-vindos. Hoje a gente está na carta 6, continuando na carta 6, no livro pequeno 294, no PDF 18, e no livro grande, no comentário, vocês vão ter essa informação. Então, vamos lá abrir. Acho que a Vivi caiu, hein? Começando aqui. Então, vou pedir para que a gente possa ir fechando os olhos. Fazendo atenção para a respiração. Inspirando, expirando. Inspirando consciente, expirando. Trazendo para o nosso coração o motivo que a gente está aqui todo domingo. Vamos ancorar nossa energia nesse trabalho de hoje. Imaginando raízes saindo dos nossos pés, furando as camadas da terra, indo em direção ao grande coração de Gaia. E vai chamando essa energia poderosa, vital, ajudando o seu corpo, subindo para as raízes. Entrando nos nossos pés, pernas, sentindo a força da terra no nosso corpo. E no topo da nossa cabeça, o condutor vai em direção ao Sol central, passando o planeta Terra, indo em direção a um grande Sol que rege verdadeiramente todo esse planeta. Tente imaginar, sentir a força desse Sol. E de lá, vem vindo essa luz dourada que vai entrando na nossa cabeça. Iluminando todas as nossas células, todos os nossos órgãos, iluminando todos os nossos corpos, tudo dourado. E vamos imaginar um círculo dourado de proteção à nossa volta. Chamando a presença de nossos mestres e mentores, da consciência crística que possa nos guiar, abrindo a nossa mente, trazendo compreensão para o nosso estudo de hoje.
Pai, Mãe, Vida, Tu és a minha vida, o meu constante apoio, a minha saúde, a minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles a Tua verdadeira realidade. Sei que é Tua vontade que eu seja plenamente iluminada e que possa receber melhor a consciência de Tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que Tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é Te expressar. Quando falo contigo, sei que Tu és a inteligência amorosa universal, que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando Te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a Tua consciência divina. E quando eu escutar, Tu entrarás na minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e do meu coração. Estarão cada vez mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos Teus cuidados. Assim, inspira. Quer que eu leia? Hoje eu posso ler. Começa na página 18 do PDF, as origens da crença em uma superdivindade individual. É isso? Isso mesmo. O som tá bom? Que eu tô com um microfone novo. É excelente. Então, tá bom. Começaremos com uma descrição das origens da crença de Deus, um nome que tem significado muitas coisas diferentes para a humanidade. Essa crença começou quando os antigos hebreus caminharam pelos desertos e se perguntaram sobre as origens da criação. Imaginaram que, de alguma maneira, a fonte da criação deveria seguramente ser um super-humano, homem, Deus, invisível e muito superior à Terra e à humanidade. Alguns dos profetas antigos estavam misticamente conscientes de que a fonte da criação estava difusa e presente, de alguma maneira, em toda a criação e que ela existia também na dimensão eterna. Porém, este misticismo não estava disponível para a mente humana comum. Você deve compreender que, apesar da aparente realidade em sua mente, de tal Deus, originária de suas leituras da Bíblia, ninguém jamais vislumbrou tal super-humano, homem-Deus, em nenhuma forma, exceto, quem sabe, Moisés, que afirmava tê-lo visto em um arbusto ardente e que disse que ele se descreveu como eu sou o que sou. Tudo o que se sabe deste Deus super-humano é derivado das leituras de descrições pitorescas de Deus, dadas pelos profetas durante sua permanência na Terra. O fato de que os religiosos se voltam apenas aos antigos para citar sua verdade, uma vez que eles não podem acreditar que Deus é verdadeiramente real, eterno e igualmente capaz de falar com as pessoas nos dias atuais desta era, mostra o quanto são ilusórias as crenças religiosas. Seus líderes religiosos têm pânico de qualquer crença que não combine com as antigas. Eles nunca consideram ou têm medo de considerar que talvez o conhecimento espiritual dentro da dimensão terrena seja evolutivo. Quero que você veja que um tecido de crenças, uma mescla de racionalizações e crenças, foi forjada
para criar uma rede de segurança mental e emocional com a qual é possível envolver e prender as mentes e os corações das pessoas. Tudo que se ensina às pessoas na fé cristã é baseada na emoção e se origina no ouvir dizer, derivações de antigas narrações de minha vida e morte na Terra. Mesmo assim, acredita-se nelas fanaticamente. Os cristãos aprendem que Deus é amor e é consciente de seus pecados. Deus castiga, disciplina, premia os bons e envia desgraça aos maus. Essa é uma exata descrição de atividade e da consciência humana. Os cristãos aprendem que eu, o Cristo, na pessoa de Jesus, morri pelos pecados do mundo. Fui o Cordeiro de Deus sem mancha, sacrificado para pagar o preço dos pecados humanos. Eu fiz o supremo sacrifício de mim mesmo para cumprir essa estranha façanha de pagar pelos pecados através dos tempos. Eu novamente entrei em meu corpo, depois da morte pela crucificação, e apareci muitas vezes em meu corpo para confortar e ensinar a meus discípulos enlutados. Eu até ingeri comida durante minhas aparições. Após 40 dias, elevei-me fora da vista de meus discípulos, alcançando meu corpo aos céus. Como perguntei na carta 3, o que eu faria com um corpo humano no céu, na vida mais além. Eu disse em minha última ceia que meus discípulos deveriam recordar aquela última refeição com eles, partindo o pão e passando um a um, e que deveriam beber da mesma taça de vinho, e recordar que meu corpo foi crucificado e meu sangue derramado para trazer a eles a verdade do ser. Entretanto, este evento se converteu em uma estranha crença, na qual, com pompa e cerimônia no altar, meu corpo é transferido às hóstias que os fiéis devem engolir com a devida reverência. Meu corpo, que bem faria meu corpo espiritualizado ou não para aqueles que comungam? Você percebe como a mente pode ser condicionada a aceitar bobagens ilógicas que perduram há 2000 anos, porque têm sido sustentadas por uma grande hierarquia de papas e cardeais, vivendo em palácios imensamente ricos e mantidos com grande pompa terrena, em cerimônias prestigiosas? Eu quero que você conheça a verdade sobre aquela fatídica noite, a que chamam de minha última ceia. Para maior clareza, ainda que seja dolorosa fazê-lo, desci em minhas frequências vibratórias de consciência para entrar diretamente na recordação consciente de meus pensamentos e sentimentos durante a última refeição com meus discípulos. Ainda que eu fosse um homem forte, iluminado e seguro de que tinha um destino a cumprir que não poderia evitar, não queria evitar. Estava profundamente triste ao começar a refeição, a ceia da Páscoa. Meus discípulos tinham sido meus amigos e tinham ficado ao meu lado em algumas circunstâncias difíceis. Eu estava sofrendo por ter que deixá-los e temeroso por seu bem-estar. O que aconteceria a eles ao ficarem sozinhos, sem a minha orientação e proteção? Dependiam de mim mais do que percebiam. Recordei meus anos ensinando as pessoas. Senti uma profunda sensação de ironia ao recordar a minha volta do deserto. Estava sujo, descuidado, porém literalmente possuído por uma alegre solicitude para com meus semelhantes e intensamente entusiasmado porque poderia colocá-los no bom caminho,
introduzir em suas mentes a verdade sobre a existência, mostrar como superar os seus temores, suas doenças, pobreza e miséria. Eu iria conquistar o mundo. Porém, como tinha sido diferente o resultado. Logo, estaria pendurada em uma cruz. Era verdade, entretanto, que eu tinha alcançado muito êxito. Refleti sobre os momentos de cura e aceitação alegre das pessoas ao Pai amoroso. Eu podia compreender porque o sumo sacerdote e o conselho me odiavam. Ao invés de medo, castigo e sacrifício de animais, eu tinha trazido às pessoas a realidade do Pai amor, provando isso pela cura de casos terminais. Voltei minha atenção aos meus discípulos que estavam falando entre si enquanto comiam. Eles permaneciam inconscientes do desafio que me aguardavam, minha crucificação. Embora eu tivesse avisado várias vezes, negaram-se a aceitar minhas palavras como verdade. Pensaram que eu começava a ter medo do sumo sacerdote e se perguntavam por quê. Eu já havia conseguido sair de situações ameaçadoras antes. Como era costume na Páscoa, falavam das circunstâncias da fuga dos israelitas para o Egito. João, que tinha uma forte imaginação, fazia um relato vívido de Moisés reunindo os israelitas e dizendo que finalmente iriam deixar o Egito, escapando da escravidão para a liberdade do deserto. Por esta razão, Moisés se dirigiu ao responsável de cada família para que matasse um cordeiro sem mancha e com um punhado de ervas, marcasse com sangue a porta de sua casa. Moisés diz que anjos viriam voando à noite, atravessando o Egito, matando os primogênitos de todos os egípcios e o seu gado, deixando somente os primogênitos dos israelitas, que seriam salvos pelas marcas de sangue em suas portas. Enquanto eu escutava, vendo seus sorrisos e sinais de aprovação para aquele maravilhoso acontecimento, me dei conta, angustiado, de que pouco haviam realmente compreendido de minha descrição do Pai Celestial. Ouvi as palavras de João sobre sangue, sangue, sangue. Sangue do cordeiro sem mancha, sangue nas marcas das portas, sangue das crianças e do gado egípcios. Como sempre, me espantei com os séculos de preocupação judia com o sangue e brevemente recordei que Abraão esteve mesmo disposto a matar o seu único filho com a intenção de oferecê-lo em sacrifício, porque acreditava que Deus tinha dito a ele para fazê-lo. E logo pensei nos sacrifícios diários de animais no templo. Para mim, todo o conceito de fazer correr sangue como forma de pagar pelo pecado era completamente repulsivo. Porém, fiquei calado e não discuti com os homens. Percebi que suas mentes estavam cheias daquelas tradições tão sólidas e duras como pedra. Esta foi a última refeição juntos em volta da mesa. Deveria ser um momento de paz entre nós e uma despedida amorosa. Era duplamente importante para meus discípulos, porque a Páscoa era um acontecimento muito sagrado para suas mentes judias, e isso eu teria que aceitar com um espírito de amor e compreensão. Antes daquela noite, eu não havia celebrado a Páscoa, uma vez que a tradição me desgostava. Preferia subir as colinas tranquilamente para meditar, deixando meus discípulos celebrarem a Páscoa com suas famílias. Por causa daquele hábito, eles não estranharam meu silêncio no momento. Eu estava meio recostado, meio sentado, incapaz de relaxar como costumava fazer. Tenso, contraído, compassivamente caloroso para com meus discípulos, ainda que aborrecido com eles. Perguntava-me como poderia deixar para esses seguidores sonolentos e confusos um sinal efetivo como recordação,
algum ritual que trouxesse de volta às suas mentes confusas tudo o que eu estava tentando ensinar. Então, queria sacudi-los e tirá-los daquela fixação pelo sangue. Enquanto escutava a conversa sobre Moisés e seus atos milagrosos, me ocorreu que se eles estavam tão preocupados com sangue, então eu daria sangue a eles, para que se lembrassem de mim. Inclinei-me sobre a mesa, peguei o pão e parti vários pedaços, dizendo bruscamente: eu sou como seu cordeiro pascal. Distribuam este pão entre nós e peguem cada um a sua parte. Comam e façam isso em minha honra, por ter trazido a vocês a única verdade que o mundo já ouviu. Deixem que este pão seja símbolo de seu corpo, que está a ponto de ser maltratado na cruz. Pararam de conversar e olharam para mim. Vamos, comam, eu disse. Como em um sonho, silenciosamente tomaram um pedaço de pão, passaram-no aos outros e todos comeram a sua parte. Então peguei uma taça de vinho e disse para beberem e passarem aos outros. Este símbolo é o símbolo de meu sangue. Eu vim para dar a vocês a verdade sobre Deus, a verdade sobre a vida. Porém, eu fui rejeitado, meu sangue correrá por vocês. Novamente, em silêncio, beberam da taça e passaram entre si. Suas faces estavam tensas, mas não disseram nada. Era óbvio que todos estavam comovidos pelas minhas palavras, que não agradava a eles. Eu sabia que Judas tinha recebido dinheiro para apontar-me aos soldados do sumo sacerdote, quando o momento chegasse. Também sabia que a noite da Páscoa seria aquele momento. Então disse a Judas: vá logo e faça o que tem que fazer. Judas me olhou longamente e vi a dor e indecisão em seus olhos. Ele estava repensando o assunto. Porém, o meu tempo havia chegado e eu queria terminá-lo de uma vez. Vá, disse com dureza. Judas levantou-se e saiu da sala. Os discípulos ficaram surpresos pela maneira como eu falava e perguntaram o que Judas iria fazer. Vai dizer ao sumo sacerdote onde me encontrar. Vão crucificar-me, exatamente como eu falei para vocês. Observei com certo cinismo doloroso as expressões de seus rostos, dúvida, sobressalto, terror. Logo, brotou uma torrente de perguntas ressentidas. O que iria acontecer a eles? Eles tinham deixado suas casas e famílias por mim. Se eu fosse crucificado como um delinquente comum, eles perderiam uma vida de liberdade e segurança. Eu, então, disse que iriam me abandonar. Com veemência negaram tal coisa, mas o fizeram. Estava demasiado cansado para discutir com eles. Eu tinha me tornado tão forte, tão seguro no conhecimento de que o Pai estava em mim e comigo a todo instante, que eu podia me dar ao luxo de perdoar a deslealdade deles. E, afinal de tudo isso, seria liberado de meu corpo e poderia ascender aos reinos de luz que eu tinha frequentemente sentido, mas nunca visto em plenitude com a visão terrena. Era um pensamento que me trazia profundo consolo e uma feliz sensação de expectativa. Então, sorri para eles e disse: é bom que tenham feito o que eu pedi, em lembrança de mim e de minha morte que está por vir. Continuem partindo pão e bebendo vinho juntos, recordando que sempre os amarei e que ficarei com vocês em espírito, até que se reúnam comigo aonde vou. Não tenham medo, vocês serão guiados, serão inspirados, serão fortalecidos, e falarei claramente com vocês. A minha única advertência é esta: no futuro, muito do que tenho ensinado a vocês será esquecido.
Muito do que disse será descartado pelo pensamento humano ou distorcido pelos mitos humanos. Logo houve pânico e um clamor. Como será isso? Sorri e levantei as mãos. Falo do que acontecerá em um futuro distante. Enquanto isso, sejam fiéis a tudo o que eu ensinei e não duvidem de nada do que eu disse. Chegou então a hora de ir ao Monte das Oliveiras, o lugar onde os soldados do sumo sacerdote iriam me buscar. Meus discípulos queriam ainda me fazer perguntas, porém eu tinha chegado ao fim do meu discurso para os homens. Eu apenas desejava preparar-me em total silêncio para a minha aprovação, entrando em espírito em um estado de segura e consistente sintonia e comunicação com o Pai. Caminhamos para o jardim e me retirei para a minha rocha preferida. Sentei-me protegido do vento e envolvi-me na túnica. Fechei os olhos e pouco a pouco senti que entrava em uma grande serenidade de espírito e um poderoso silêncio. Logo, o poder de si desceu. Logo, o poder em si desceu, tomando minha mente e meu coração. Preencheu-me com tal amor supremo que eu soube que estava sendo apoiado, sustentado no amor e que poderia manter meu amor por todos, não importando o que acontecesse. Isso era tudo que importava no momento em que minha hora havia chegado. Acho que tá bom. Ah, não, mais um pouquinho, né? Só mais um pouquinho. Essa é a verdade por trás do partir o pão e beber o vinho em minha honra, de minha vida e meus ensinamentos. E como você que está lendo esta carta sabe, tudo o que meu pai me revelou em minha última noite na Terra se cumpriu. Como eu falava do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Igreja decidiu no Concílio de Nicéia que eu me referi a três pessoas em uma. Frequentemente, as pessoas rezam ao Pai para pedir benefícios, imploram o Espírito Santo que os instrua espiritualmente e rezam ao Filho para salvá-los dos seus pecados. Você pode ver o quanto as crenças são terrestres e humanamente concebidas, graças ao sentimentalismo e à promessa de uma viagem gratuita ao céu nos calcanhares do Salvador. As crenças tornaram-se uma estrutura religiosa humanamente concebida para consagrar o império da Igreja dentro dos impérios terrenos. Roma, Áustria, Espanha. As crenças foram o contexto para a tortura sistemática, a morte na fogueira e a execução dos dissidentes. Elas também inspiraram as guerras entre nações. Porém, a percepção espiritual e a criatividade também surgiram de algumas dessas crenças e contribuíram muito para a existência desses 2 milênios. Essas crenças motivaram a construção de catedrais e igrejas, monastérios e conventos, dando às pessoas um propósito estável, a habilidade de expressar seus dotes artísticos e fornecendo trabalhos para os talentosos. Elas também permitiram a milhões de consciências acessarem os reinos mais elevados de belos pensamentos e amor. Além disso, foram um ímpeto por trás do misticismo e a iluminação das almas espirituais que chegaram a ver a realidade que estava oculta por trás das crenças. Enquanto tudo isso passava, as crenças também criaram as condições para o desenvolvimento de hierarquias de superioridade religiosa com imensa polpa e riqueza. Esses são edifícios criados com os impulsos do ego, concebidos pelo ser humano e, portanto, totalmente falsos
de um ponto de vista espiritual. Uau! E aí, meninas, meninos? Ele fala bem sobre a passagem dele mesmo, né? E sobre as crenças que se cuidar. Me veio muito, né? Quando eu frequentava a Igreja Católica, quando eu era criança, e que tem toda esse ritual, né? E é bem esse ritual que ele fala, não é? Da hóstia, né? Do vinho, né? E ele de tudo isso, né? Eu acho que ele traz uma desconstrução tão grande, gente, assim, eu até pensando assim, imagina a gente pega assim essa parte, coloca assim no Instagram, quanto que as pessoas não estão preparadas para você falar, olha, sabe aquela hóstia de domingo que você comum? Então, né? O valor que se dá naquele momento é um valor humano, né? Que, claro, tem sua simbologia e o seu respeito e o seu valor para eles, né? Mas quando ele traz, isso é uma desconstrução tão profunda de uma organização de que ele fala, não tem sentido falar que aquilo é o meu corpo. Pode ser uma partilha, um lembrar, né? Eu acho que mais nessa linha, do que efetivamente ali é o meu corpo, o meu sangue que foi derramado para que vocês possam estar ali. E aí isso gera, assim, o que eu vejo, um lugar de dívida, né? É como se estivesse em dívida com Deus, porque Deus deu o filho dele para que a gente pudesse estar aqui. Então, sempre foi nesse lugar de dívida sobre o que eu devo, né? Eu devo à espiritualidade, eu devo a Deus. E aí isso gera assim uma falta, o vazio que muita gente sente, porque não tem uma sensação de completude de experienciar o Pai por si mesmo, e sim através de algo externo, não de experienciar algo interno, né? E eu achei também interessante, né, quando ele fala assim, que é uma coisa que me conforta muito nesse estudo, é que com tudo que ele acessou, com tudo que ele vivenciava, ele era humano, né? Ele tinha essas questões, ele tinha já, estava de saco cheio na real, né? Ele, putz, já não... E aí o que também me chama muita atenção é de momento que ele percebe isso, ele fala, bom, eu vou meditar, eu sei onde é o meu lugar, né? E aí Vou faz ficar em esse silêncio, né? Eu vou ficar em silêncio, né? eu vou ficar em silêncio, eu vou... Isso traz para mim um outro aprendizado, que é esse lembrar nesse Cristo, gente, né? Com tudo que ele acessou, ele tinha esses momentos, então o quanto que a gente pode se permitir também, né? Entrar com, putz, eu vou entrar em silêncio, porque isso está me deixando triste, eu estou descontente, ou eu vou entrar em sintonia com o Pai. Eu acho que é muito esse lugar, assim, que fica para mim, sabe? De uma vontade, né? Assim, de pegar esse livro e comprar, assim, milhões de livros e dar para todas as pessoas lerem. Que eu acho que isso traz uma mudança, traria uma mudança tão grande na nossa sociedade, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho certeza, assim, gente, que se a gente pega, assim, fala livremente, sim, né, para quem não está pronto, a gente sofreria a crucificação do mesmo jeito que Cristo. A gente ia ser É jogado muito, é muito enraizado. Assim. É muito enraizado. Colocar um banner, assim, essa hóstia, o pecado não existe, assim, para o mundo de uma vez, eu, na minha impressão, falo que eu seria queimada como as bruxas, como eu já fui queimada, todos nós já fomos queimadas. Para mim seria a mesma coisa, porque é tão... É como se, assim, como que eu vou deixar de acreditar nisso? Que, tipo, a gente seria o demônio, entendeu?
É Sim, engraçado sim. falar, é engraçado que ele, naquela época que tá na Páscoa, ele já, tipo, tá vindo com essa crença dos judeus, né, de Moisés. Então ele já tava falando, putz, cara, isso não é, tipo, a Páscoa falando sangue, sangue, sangue. E aí nesse momento ele distribuiu o pão. E ainda hoje, você vê que ainda tem tudo isso ainda, né? Que as pessoas ainda Tem. continuam carregando o mesmo peso com as mentes em forma de rochas pesadas, porque não consegue mudar, né? Tipo, fechou essa visão e não consegue sair, né? E vibra nessa questão do medo, né? E as crenças totalmente erradas, né? E é uma crença É, no medo, realmente, no medo. E não sei vocês, assim, eu quando era criança, não fiz aquele processo que faz, né, na comunhão. Desde criança eu nunca tinha, não tinha energia, não conectava. E aí eu lembro que eu ia, desde pequena, assim, com a minha mãe, às vezes, foi bem pouco os momentos que a gente ia para a igreja católica. E eu, assim, desde criança, gente, é uma coisa muito louca. Eu falava assim, como que pode? Aquilo me gerava dúvida desde criança. Desde criança, aquilo era algo que não fazia sentido para mim. É muito louco, porque eu ficava assim, mas como que um negocinho desse vai estar? Assim, eu lembro até hoje, eu olhava assim, e aí você se sente uma merda, né, porque se você não tem o tal da comunhão, você não pode consagrar o corpo de Jesus. Então você é um cocô do cavalo do bandido, porque você tem que fazer. E aí você sente assim, todo mundo lá entrando em comunhão, vá, e eu não podia, né? Porque não tinha o tal do negócio. E aí isso me gera também esse lugar da separatividade e o quanto que o quanto que se acredita, né? Que é o que ele fala aqui. De novo, eu não acho que é sei lá, não é o tal da farinha ali, eu acho que é o sentido, né? Não é sobre o biscoitinho, né? Beleza, se eu consagro a hóstia e é um momento, vai, uma forma de eu me elevar, tudo bem. Mas o quanto que muitas vezes é, essa linha parece que é só naquele momento que eu vou entrar em contato com o divino. Essa é a minha sensação. Não é que eu tô. O reino sou eu. E é uma exatamente. nostalgia, né? É uma nostalgia você comer a hóstia. Imagina, eu já comi algumas hóstias, mas pensando que eu estava nessa condição que a Erika fala, né? De vivificar a crença de Jesus em mim. Mas em nenhum momento eu nunca fui, porque antes de comer a hóstia também, você tem que ir lá ajoelhar para o padre e falar seus pecados. Eu nunca fiz isso. E eu lembro que no dia da confissão, da primeira confissão, eu fiquei sem saber o que falar. Eu nem lembro direito, porque minha mãe que pede para eu fazer, mas eu vou te falar que eu não lembro de uma aula que eu tive do catecismo, eu não lembro o que eu aprendi. Sabe? Vivi, eu também. Eu fui obrigada, né, com 7 anos, assim, aprendeu a ler, vai fazer a primeira comunhão. Aí lá vou eu. Não lembro de nada, mas eu lembro que, graças a Deus, que eu falava assim, eu não vou fazer a confissão lá. E era diferente, a confissão era você com você, era todo mundo. Depois poderia ir falar, e eu também nunca fui, né? E eu questionava tudo, e questionava também as pompas que tinham, sabe? E você via os padres pendurados de ouro, os padres. Eu falava assim, eu sempre fui muito assim questionadora, né? E aí quando eu fui maiorzinha que pude escolher, né? Escolhi, mas é muito engraçado, né? É muito engraçado tudo isso porque são 2000 anos, né? Que as coisas vêm da mesma forma e que usam, né? Na verdade as religiões elas usam tudo isso para como fala para desvirtuar, né? Para fazer as coisas diferentes. É uma coisa, como a Érica falou, é tão simples, né? Está em você, está dentro de você, né? Está tudo dentro de você, né? Eu, Fale, pode falar, Vivi.
Não, eu fiquei numa dúvida, e me intrigou um pouco, eu senti um pouco de desconforto ao ler essa carta, quando ele falou da Páscoa. Eu não sei se é muita ignorância minha, mas eu achava que a Páscoa era celebrada só após a morte dele, não sabia que era celebrada antes. E ele fala, né, que os judeus eles já tinham essa... Mas isso não é muito dito, né? E quando ele fala que João meio que inventa, assim, que ele floreia esse negócio do Moisés, eu falo, gente, como é que eu vou ler agora, tipo, a Bíblia pensando no João, se vai saber se o que o João falou é verdade? Isso me intrigou, sabe? Eu fiquei, assim, um pouco mexida, juro, com essa carta. Que eu... Desculpa, pode falar, Lina. O que, sempre que eu leio, sempre que eu estou em estudo lendo essa carta, eu fico imaginando assim como se eu fosse Jesus, sabe? E o que ficou para mim foi um momento que ele falou assim que ele estava chateado porque ele poderia falar o que fosse e ali não teria a interpretação da forma que ele gostaria, né? Que ele estava falando de sangue, sangue, sangue. E aí eu fico imaginando, né, a frustração de Jesus e, ao mesmo tempo, a iluminação, né, espiritual dele. Falou assim, tá bom, então vamos adaptar o que tem, né? Já que é sangue, sangue, então vão lembrar de mim através do pão, através do vinho, que é o sangue, né? Porque o significado do vinho na Igreja Católica é o sangue, né, de Jesus. E aí eu fico imaginando o quanto, assim, eu não sei, sempre que eu leio as cartas de Jesus, nessas cartas de Cristo, eu fico imaginando a adaptação que ele tem, sabe? De inteligência emocional mesmo, de olhar para aquilo e falar, tá, tô frustrado, não vai resolver, o que eu posso fazer para me adaptar e para levar isso de uma forma melhor, já que as pessoas, né, que estão aqui não vão entender o que eu vou falar, não vão entender o significado, né? E quando ele faz isso, eu nunca imaginei que essa passagem da Bíblia teria esse momento. Para mim, assim, eu achei muito interessante essa adaptação dele. E, enfim, e que leva até hoje um significado errôneo, né? Eu fiz primeira comunhão, porque a minha mãe é missionária da igreja, né? Minha mãe sempre me levou para a igreja católica. Mas a primeira comunhão, vocês falando que eu lembro que eu ficava brincando muito. E eu era aquela criança que sempre a professora falava com a mãe, né? Com a minha mãe, que eu ficava brincando, fazia telefone sem fio lá na parte lá quando tinha aula. E eu, na missa, minha mãe sempre me levou na missa de domingo de manhã, eu dormia. Eu achava muito chato ir na missa, eu dormia na missa. Minha mãe sempre me acordando, sempre, presta atenção, não sei o que eu E eu sempre tive essa questão que a Igreja Católica, mesmo a minha família toda indo, em relação ao significado, eu não achava um significado de estar ali na missa, significado de estar ali fazendo a crisma, fazendo a primeira comunhão, sempre eu não achava um significado. E eu achei interessante bastante essa parte dessa adaptação. Eu fico imaginando a mente de Jesus se adaptando, né? O que a gente tem que fazer hoje, que nem a Érica falou, não adianta eu pegar e colocar lá um banner. É a gente tentar pensar como Jesus, que a gente pode adaptar para levar de uma forma mais espiritualizada a nossa mensagem, né? O que a gente tem como esse contato com o Pai, esse contato espiritual que eleva a gente, que evolui, que desperta, para a sociedade de uma forma adaptável. Mas também eu acho que tem níveis de consciência que não vão ouvir. Não vão. Tem gente, tem crenças que não dá, a pessoa não vai conseguir passar por lado, porque o ego é tão rígido, que não se abre para coisas novas, para novos paradigmas. Foi aquela leitura que a gente fez, Vivi, quando estava eu, você e o Thiago, que era, eu permito esquecer tudo que eu já aprendi. Vivenciar, vocês não vieram, não sei se assistiram, mas ele fala, eu me permito a desaprender a forma que eu me curo, a forma que eu medito,
eu hoje libero, entende? Então, esse é um lugar da tal da impermanência. Então, o que eu sinto é que, e hoje a gente pode ver isso, gente, aqueles que têm olhos e ouvidos vão se conectar, vão ouvir. Aqueles que não têm ouvido para ouvir, não vão ouvir. Então, eu acho que a gente adapta, mas eu também sou muito resistente, talvez, a mudar, tipo, minha forma, fazer o que o ego das pessoas querem para eu chamar atenção e falar, beleza, vou lá fazer alguma coisa. Eu vou fazer a dança do TikTok. Eu vou fazer não sei o que para chamar. Eu não consigo fazer isso, sabe? Então, eu acho que tem também esse lugar, assim, que eu acho que nem todo mundo está preparado de verdade para receber a verdade. Porque até hoje, querendo ou não, esse sistema do medo também foi necessário para a nossa sociedade. Porque as pessoas ainda não estavam preparadas, eu sinto, não lá atrás, para receber tal liberdade. E a função da igreja e dessas religiões também tiveram seu papel importante. Porque na época, lá atrás, ainda o que era no sentido de comunidade, né? Então, também não acho que eu quero entrar num lugar de certo e errado, mas teve seu papel também, né? A religião teve seu papel de controle também, que naquele momento também podia ser importante. Porque se a gente expande, também tudo é permitido, né, gente? E ainda é necessário. Pelo divino, ainda esse sistema é permitido, não é que esse sistema é permitido na Terra, porque ainda é necessário, porque pouco a pouco a igreja cada vez mais está perdendo seus fiéis, as outras tradições africanas também, então cada vez mais pessoas estão questionando e querendo coisas um pouco mais profundas. Em todas as religiões que aprisionam de uma certa forma a consciência, está perdendo sua força, porque as pessoas, nossos filhos não vão querer imaginar ficar no domingo lá, não vai. Não tem mais a frequência que está descendo para a Terra já não é mais para essas religiões, eu sinto. Eu queria tirar uma dúvida ainda desse capítulo, se é possível. Porque, assim, eu queria relembrar um pouco do que a gente aprendeu sobre o porquê que ele foi para a cruz, né? Porque ele era um missionário que falava sobre essas leis e os romanos queriam, de uma certa forma, controlar, não é isso? É isso que eles contam. Uhum. Porque essa parte ele não contou antes disso, né? O porquê que ele foi crucificado, assim, mais detalhes, né? Antes desse capítulo. Então, ele contou, que eu lembro, não sei se vocês lembram disso. Ele tinha voltado e aí ele deu tipo um surto no meio não foi nesse momento, quando ele estava lá com os cabinos e tudo mais, aí ele deu uma surtada lá, quebrou um monte de coisa, não sei o que, eles começaram a criar uma raiva dele e foi criando uma onda dele. Teve um momento que ele fala que eles queriam alguém para poder colocar, né, e a culpa e tudo mais. E aí ele teve um momento que, então, quando ele voltou ele volta para... Ele se escondeu na mãe, não foi isso? Uma coisa que a mãe dele recebeu. Ele começou a fazer aquele processo lá de ser, né, saiu, ele estava no deserto, foi para a mãe e tal. Da mãe ele começou a fazer os seus trabalhos de cura e tudo mais. Só que aí teve um determinado momento que ele estava numa outra cidade, que foi quando ele voltou para a cidade dele natal lá, onde ele nasceu, que eu esqueci o nome. E aí teve no momento Nazaré, ele volta para Nazaré e aí o pessoal já estava no murmurinho sobre o que ele vinha falando e fazendo, que era totalmente contrário do que já existia. Então ele já estava incomodando, já estava se incomodando. Aí teve um momento, não sei se vocês lembram, aquela hora que na hora que ele vai lá de novo pro rabino lá e eles falam
Precisa pegar aqui de certinho. Aí eles falaram para ele sobre essa coisa certa e errada, e ele estoura e quebra as coisas, e ali eles começam o meio que a perseguição dele. Foi isso que eu lembro. Vocês lembram de outra coisa? Eu lembro disso, Érica, eu lembro disso. E me vem as imagens, é engraçado como marcou para mim aquela série da Maria Madalena. E mostra tudo isso. Ela é bem próxima desse livro, não é? Maria muito, tem tudo. Eu o tempo inteiro eu vou entendendo e pensando nela. O cara leu esse livro porque ele não conta a história tradicional, né, na série. Então, Vivi, eu acho que ele contou nesse momento, assim. Eu posso procurar e te mandar, assim, a gente pode procurar direitinho onde estava, mas foi isso que ele conta, né? Que aí foi o momento que ele sabe, que ele iria ser crucificado, que também o tempo dele já havia chegado, né? E Judas, na verdade, não é que traiu ele. Já estava programado. Jesus que pede para que ele... Já estava, pelo que eu entendi, já estava programado. Ele veio com essa função. Esse era o papel dele na história. Era a missão dele era essa, né? Para que houvesse essa ascensão de Jesus. Né? Exatamente. Então, tudo estava programado. Nessa carta mesmo ele fala ali que o sumo sacerdote, né? Sumo sacerdote de alguma religião, não sabemos qual, provavelmente judaica, né? E o conselho odiavam ele porque ele falava justamente o contrário de tudo, né? Então, não era crença de medo, era crença de liberdade do pai amoroso, né? Então, foi meio que... ele até falou né? Acho que foi nessa carta que ele falou isso, do ódio, né? Não sei se isso ajuda a responder a pergunta, mas também queria trazer a questão do Judas, né? Quando eu era criança, não sei se vocês tinham isso, mas tinha Malhar Judas. Tinha. Olha tinha, só. Eu também tinha isso. Se você for ver, né, tipo, não é nada disso. Era o sábado, né? O sábado, o dia antes da Páscoa, era o dia do malhar o Judas. Todo mundo com a pau lá. Depois botava fogo, os negócios, botava fogo, Que loucura, né? Tipo, totalmente ao contrário dos ensinamentos de Jesus. De Jesus, é absurdo. Decepcionante, né? Não é? E aí, tipo, raiva da pessoa, né? E o que me espantava é a quantidade de crianças que tinham nessa... Porque era divertido, né? A criança não sabe em si, mas ali já está sendo implantado o conceito, né? Tipo de, putz, então tem que malhar o traidor Judas, caramba. E já vão sendo conceitos que vão pondo na sua cabeça, né? Então... pode falar. Não, que tem muita relação... Vocês já leram aquele... Como é que chama o livro do diabo? Mais forte que o diabo, do Napoleão Hill? Mais esperto que o diabo, Napoleão Hill. Ele fala que o controle é inserido na criança. Exatamente. Exato. Não, eu já li também. É muito bom. E aí tem, né, gente, o que eu acho que nos liberta, que é tão interessante, que é assim, tudo que é meio que ele fala, que ele nunca concordou na Páscoa, que era sobre tudo que é derramar de sangue, tudo que vem do medo, que vem do ódio, ou que aprisionava, não era do divino, era da humano. Era o humano que cria. E aí, o que eu sinto que nesse momento a gente precisa tomar muita consciência, gente, que não só das cartas de Cristo, mas também de coisas que eu ouço, de fontes que eu confio espirituais, é sobre esse cuidado da onde a gente ouve a espiritualidade, da onde a gente se desenvolve na espiritualidade, porque os falsos profetas também estão aí. Palavras bonitas também tá aí. Pessoas que trazem várias que se dizem espiritualmente, mas também no fundo. Então, a gente também está numa era da besta que ele fala, lembra? O besterol. E esse besterol também envolve esse lugar espiritual. Então, eu acho que também fica uma mensagem para a gente
desse cuidado de quais fontes a gente se nutre na espiritualidade, porque mensagens de esperança, mensagens de medo, tem muita gente propagando medo sobre esse lugar da vacina, sobre esse lugar do mundo, sobre um monte de coisa, e que isso também parece espiritual, mas no fundo também não é, né? Então, eu acho que a gente precisa sempre também lembrar dessa mensagem que ele falou. Cara, o teu coração, que se sente quando você... Igual ele fala, lá no início, essas cartas aqui, esteja aberta para ouvir, mas vai ser uma coisa de dentro de você que fala. É como a sua alma, sabe? Parece que é verdade. Porque você vê, ele não é um livro que fica passando a mão na nossa cabeça. Ele fica ali nos desafiando a ser melhores. Não fica ali ou falando que... ou nos culpando, mas nos colocando no lugar de protagonista. Isso que eu sinto, sabe? Então, também acho que isso, toma muito cuidado com esse excesso de informação que tem aí fora e se nutrir onde realmente onde a gente realmente pode ter capacidade disso, né? Porque ele fala, lembra no começo, os verdadeiros líderes espirituais serão aqueles que vão desafiar a seu modelo de crença, fazer você pensar de forma diferente. Esses são os verdadeiros líderes espirituais, capazes de ensinar novas formas de pensar. Então, se a gente for pensar, nós somos líderes espirituais. Verdade. E acho que tudo tem seu papel, né, que a gente estava falando antes. Mas é legal você abrir os olhos realmente por que está por todo esse movimento, né? Se a gente for ver, putz, a Páscoa é judaica. Então, beleza. Então, a gente tem influências de outras religiões na religião do cristianismo, evangélico também, sei lá. A gente tem um puta simbolismo na igreja com a questão do ouro, né? Que a Rô citou, os padres vestindo ouro. Putz, isso vem da onde, né? Em nenhum momento na Bíblia a coisa fala em ouro. Então o ouro tem o simbolismo de ser a maior purificação de todos os metais. Putz, então tá trazendo coisas de outros lugares, né? Então, antes da gente ser considerados hereges aí das religiões, né? As pessoas realmente ficar essa proposta de questionar, né? Olhar tudo com um olhar de, puta, deixa eu questionar para ver se isso realmente está certo, né? Eu entrar numa igreja e ver um Jesus crucificado, é isso? Essa é a religião que eu quero estar? Porque o Jesus que eu quero ver não é o crucificado, é o que está trazendo a mensagem de amor, de esperança e de, sabe, de todos esses ensinamentos. Então, o que eu queria deixar é esse, né? Tipo, pensa, né? Vamos parar um pouquinho e pensar e não só seguir a manada, pegar uma interpretação ali de um trecho da Bíblia que a pessoa... Porque a gente vê, a Bíblia é metáfora, né? A pessoa interpreta e você considera aquilo a sua verdade? Não, cada um tem sua interpretação sobre aquilo que vai ler, né? Então, eu queria deixar esse convite para quem estiver assistindo de realmente questionar. Pare, questione todo o simbolismo, todas as imagens, tudo que você vê. Porque tem muitas influências e não é realmente isso que por trás da cortina, né? Tem muito mais coisas do que a Questione gente vê. tudo, né? Questione tudo. Todas as pessoas, questione todas as informações, questione as verdades. Pergunta, será que isso é para mim mesmo? Por que é isso? Questione, gente. A gente não tem pensamento crítico. Pensamento de manada. A gente só ouve amém. Né? Não tenho nada contra algumas terapias, mas não tem terapias aí que trouxeram e o negócio, sabe, assim, não, então, assim, tomar cuidado com as coisas que estão chegando por aí, sabe? Porque é muito sério esse momento que a gente está vivendo, é um momento dessa nova era, cada vez mais, tanta gente sabendo de tanta coisa, tanta gente tendo tantas certezas, tanta gente tendo as respostas certas para tanta coisa. Eu desconfio qualquer coisa espiritual que fala assim, qualquer lugar que eu vou, Thiago, a gente tem um sério problema com gente, não hierarquia, eu sou uma pessoa respeitosa, mas com controle. Eu não consigo ficar em um lugar que tem controle, né? Eu não consigo. É quando você... Isso para tudo, você vai experimentar. Vai fazer um trabalho, mas você tem que... Cara, a gente tem que estar em lugares que é livre. Quer quer não tá. Cada um faz a sua escolha, a sua maestria, né? Que é o que ele fala no início do livro. Esse livro para ensinar a gente a ser mestre de si mesmo. E para mim, ser mestre de si mesmo é poder escolher.
Beleza, meus amores? Ah, hoje foi quente o negócio, hein? Beleza, foi. Foi sim. Bom, vamos fechar rapidinho, só para não deixar aberto o trabalho. E vamos embora pro nosso domingão, que tá sol aqui. Aqui está começando a aparecer o sol, mas vai fazer sol. Então, vamos lá. Vamos inspirando. Decidi colocar esse mantra. Só para a gente assentar no nosso coração, onde está Cristo, Krishna. Não importa o nome, é uma grande consciência crística que desce em prol do nosso desenvolvimento e da nossa verdade. Então, nesse momento, leve a atenção para o seu coração e assuma o reino, o seu trono. Assuma o seu lugar dentro de você. Afirme em seu coração: eu sou a rainha, o rei de mim mesmo. Eu sou minha mestra interna, meu mestre interior. Porque o Pai e Mãe Vida habita em mim. E nós somos Deus se experimentando através de nós. Por alguns segundos, tente imaginar como seria se você se sentisse Deus. O que você faria? O que você manifestaria? Que milagres você criaria? Com essa energia de poder, empoderamento, de clareza, de entendimento, que possamos levar a nossa semana assumindo o nosso trono. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai de todo o mal. Que vosso poder seja o reino e a glória para sempre. Amém. Lembre-se dessa parte do Pai Nosso. Venha a nós ao vosso reino. Nós somos o reino, amados. Que possamos assumir esse lugar em gratidão, gratidão, gratidão imensa por esse espaço lindo de amor, de cura, de resgate. Bom, líderes espirituais, que vocês façam seus trabalhos durante a semana, que possamos ser
as pessoas e com amor vai quebrando as crenças fixas desse mundão aí fora. Um beijo, amores. Bom Um beijo, domingo. gente. Bom Beijo, domingo, gente. boa Bom semana, domingo. viu? Bom domingo, tchau, Gratidão tchau. por isso. Tchau, Beijo. gratidão. Tchau.